Muitas vezes a gente não entende o evangelho de hoje, que é da genealogia de Jesus. Por que será que o Senhor coloca para nós, nesse tempo do advento, essa palavra da genealogia? Vamos mergulhar juntos? Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, o evangelho hoje é de Mateus capítulo 1, de 1 a 17. Mas eu já vou ler para você aqui do versículo 16 e 17. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Se você reparar, começa dizendo livro da origem de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e assim vai até Jesus. E essa palavra, ela primeiro é para nos mostrar que a genealogia, ela mostra que Jesus está diretamente conectado ao início da história. A história de Jacó, de Abraão, de José, e aqui vai. Então, ele vem descrevendo para nós que essa é a história de Jesus. Isso para nós fala duas coisas muito importantes. A primeira, a nossa história não começa agora. Você tem uma história, uma genealogia, que é sim muito importante na sua vida física, espiritual, na sua vida emocional. Essa genealogia, ela é sim muito importante e não pode ser desclassificada. Fala a respeito de nós. O segundo, que é maravilhoso, toda essa história, ao longo de toda a história, cada um teve um papel fundamental. E nenhum deles, até aqueles, porque é belíssimo quando a genealogia ainda fala, por exemplo, de Raabe. Raabe não é uma, vamos dizer assim, a gente só colocaria aqui aqueles que são bons. Raabe era tida como prostituta. Então, não seria bom que ela tivesse aqui. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias, daquela que quer dizer a adúltera, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Traz o envolvimento, a história de Davi com essa mulher, todo esse contexto tão difícil. Davi se apaixona por essa mulher que era casada com Urias. Enfim, todo mundo conhece a história. Por que na genealogia de Jesus, Mateus faz questão de deixar até mesmo essas histórias que não foram tão boas? Porque tudo constitui a nossa história. E Deus não desclassifica nada da nossa história. Até mesmo aquilo que é ruim, aquilo que é pecado, vamos dizer, a parte ruim da vida de Davi, mas Deus não desclassifica. Deus, ele não tira de nós a sua graça por causa do nosso pecado. Nós perdemos a graça de Deus quando nós optamos sair da graça dele. Mas Deus está sempre pronto a nos amar. Deus está sempre pronto a nos querer, a nos perdoar, a recomeçar conosco. E Ele não quer mudar a rota da história
por causa das nossas falhas. Isso é tão maravilhoso. Quando a gente pensa que Ele aproveita até das nossas falhas para nos fazer melhor. Ele nos perdoa e Ele deseja recomeçar conosco. O projeto de Deus para a tua vida, Ele não muda. E isso também fala, o projeto de Deus para a nossa vida não muda por causa da história da nossa família ou por causa do pecado dos nossos familiares. A nossa história, ela sempre é olhada por Deus com muita misericórdia e amor. Eu não preciso tirar nenhuma parte da minha história para que Deus me ame. E isso é lindo. Para que Deus realize a sua vontade na minha vida. Não. Ele quer realizar a vontade dele na sua vida. Ele quis realizar a vontade dele na vida de Davi. Ele quis realizar a vontade dele na vida de Salomão. Ele quis realizar apesar de. E isso é belíssimo. Deus quer construir com você uma história de salvação. E Ele quer que você e clare toda a sua história, toda a sua genealogia, tenham uma história de vitória. Isso depende de nós. Se eu quero estar com Ele, porque Ele quer estar comigo e Ele está pronto. Ele está dizendo isso para você hoje. Ele está pronto para recomeçar com você, apesar de. E você está pronto para recomeçar apesar de? Porque tem muitas vezes que Deus nos perdoa, nos chama para recomeçar, nos dá outra chance, mas a gente não se perdoa. A gente não aceita ter falhado. A gente não aceita nossos erros porque a gente se acha. Ei, meu filho, só reconhece e aceita recomeçar e sinta a honra, a graça, a alegria de ter um Deus que diz: eu te quero, apesar das suas fraquezas, das suas falhas, eu não mudo o meu propósito a teu respeito. Que coisa maravilhosa! Que essa terça-feira inunde o teu coração de força, de alegria e de gratidão a esse Deus que te ama incondicionalmente. Traça sobre você o sinal da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e faz um favor de compartilhar essa palavra, porque tem muita gente ficando pelo meio do caminho, achando que não vale a pena continuar porque errou. Vai, seja um agente agora de misericórdia, de amor. Compartilha muito essa palavra para que muitos se levantem e aceitem recomeçar. Que Deus te abençoe.